Ufa, vencemos. Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e vamos falar sobre essa vitória do Manchester United. Manchester United 2, Chelsea 1, jogo em Old Trafford pela Premier League e o Manchester United saiu com essa vitória então aí sobre o Chelsea, um jogo que aconteceu de tudo. O jogo foi tão louco que o Manchester United até venceu, pra vocês terem ideia do quão maluco que foi esse jogo. E a gente vai destrinchar um pouco aqui do que aconteceu nessa partida aí, que deu esses 3 pontos para o Manchester United em Old Trafford. Antes da gente falar do jogo em si, eu quero convidar vocês para participarem do nosso grupo VIP lá no WhatsApp, grupo VIP Man United BR no WhatsApp. É uma forma de você estar apoiando, obviamente, aqui o nosso projeto, um apoio muito importante, mas também, claro, de você estar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, falando sobre Manchester United. Opiniões, análises, informações também em primeira mão, tudo sai lá antes no nosso grupo VIP Manchester United lá no WhatsApp. É só você ler o QR Code que está na tela ou clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. E vamos começar a falar do jogo pela escalação. Escalação que teve o Barrendi como goleiro titular, ganhando essa disputa que foi citada pelo Ruben Amorim com o Ceni Lammers, né? Segundo o Ruben Amorim, não tem um goleiro titular absoluto. O Barrendi e o Ceni Lammers vão disputar pela posição ali de ser o titular da posição e até o momento apenas o Barrendi jogou. Contra o Manchester City ele atuou e agora novamente contra o Chelsea. Muita gente esperava que para essa partida contra o Chelsea pudesse então ter essa oportunidade para o Ceni Lammers. Não aconteceu, o Barrendi segue sendo o goleiro titular do Manchester United por enquanto. A zaga hoje teve uma formação diferente, porque o Leny Yoro não atuou e quem atuou foi o Maguire. O Maguire foi o zagueiro mais centralizado, o De Ligt foi jogar na direita, onde estaria ali o Leny Yoro, e na esquerda o Luke Shaw. O meio-campo foi formado hoje pelo Casemiro e o Bruno Fernandes, os dois volantes. Nas alas, nós tivemos pela ala direita o Mazraoui e na ala esquerda o Dorgu. Os jogadores ali um pouco mais avançados de meio de campo responsáveis pela armação foram o Amad Diallo e o Bryan Mbeumo. E o Benjamin Sesko foi o centroavante titular. Mas a verdade é que não deu nem tempo da gente olhar a escalação, ver como é que ela ia se comportar em campo, porque logo aos 5 minutos, expulsão do goleiro do Chelsea. Uma jogada onde houve um lançamento buscando o Benjamin Sesko, ele consegue vencer, dá uma casquinha, a bola sobra com o Bryan Mbeumo, ele ia sair de cara com o gol e aí o Robert Sanchez sai da área, faz a falta, toma o cartão vermelho mais óbvio do mundo e que se pudesse dar mais de um cartão vermelho, pudesse ter ali uma dupla expulsão, poderia também dar 2 cartões vermelhos expulsantes, porque além da falta, uma falta que impede ali uma chance clara de gol, chance clara e manifesta de gol, que já rende o cartão vermelho, ele ainda vai meio que com a trava da chuteira na coxa, ali no joelho do Bryan Mbeumo, uma jogada, uma falta que foi muito forte, né? Além da falta, ela impediu um gol, também foi uma falta muito forte, poderia ter tido ali uma dupla expulsão tranquilamente do Robert Sanchez. Além da expulsão, que obviamente condiciona o jogo ali naquele momento, o Chelsea também faz logo de cara 2 substituições, mudando completamente a formação. Não sou torcedor do Chelsea, não me importo nem um pingo com o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, mas no meu entender, deixando aqui minha opinião, eu acho que o Enzo Maresca ele se precipitou um pouco. Óbvio, ele tinha que recompor o goleiro, né? O goleiro acabou de ser expulso, você tem que substituir alguém para recompor, você não pode jogar sem goleiro, apesar do Manchester United algumas vezes jogar sem goleiro, mas enfim. O Chelsea foi lá e fez essa recomposição. Ele tirou o Estevão e colocou o Jorgensen, né, que é o goleiro reserva do Chelsea. Porém, ele também fez de cara uma outra substituição, que foi colocar o zagueiro, o Adebayor, salvo engano é esse o nome dele, no lugar do Pedro Neto. Ou seja, tirou os 2 jogadores de maior velocidade do ataque ali, os 2 pontas. Bom, como eu disse, não me importo com o Chelsea, mas o meu entender, se precipitou o treinador, mexeu ali, já colocou uma formação com 3 zagueiros, então foi meio que uma covardia, no meu entender, por parte do Enzo Maresca, mas não estou lamentando, porque no meu entender, inclusive, essas mudanças que foram feitas no Chelsea aí acabaram ajudando. Além, claro, de estar com um jogador a menos em campo, o Chelsea meio que se bagunçou, né? Teve uma formação ali completamente nova do que tinha sido a estrutura pensada para o jogo, que tinha 3 atacantes, agora passou a ter só um atacante. Teve, inclusive, depois uma outra substituição, porque o Cole Palmer sente ali uma lesão e aí acaba tendo que ter mais uma substituição. Então, assim,
o Chelsea bagunçou completamente, né? Taticamente falando, o Chelsea acabou ficando ali completamente esfacelado. E o Manchester United soube aproveitar. Porque, claro, o Chelsea estava esfacelado taticamente, com um jogador a menos, tudo isso são pontos negativos, mas o Manchester United precisava aproveitar isso e conseguiu aproveitar. Logo depois da expulsão e dessas substituições, o Manchester United já abre o placar, uma jogada, um cruzamento para a área, o Dorgu ele cabeceia e o Bruno Fernandes, que estava dentro da pequena área, foi oportunista, aproveitou e acabou marcando ali o gol que abriu o placar para o Manchester United em Old Trafford. O jogo se encaminhava ali para um domínio do Manchester United, né? Porque, como eu disse, todos esses problemas que o Chelsea estava enfrentando em campo estavam do outro lado também enfrentando um Manchester United que estava ativo no jogo, estava animado, estava buscando o ataque, tentando fazer com que essa maioria de jogadores em campo fizesse também diferença no placar. E mais uma vez o Manchester United conseguiu, em outra jogada de cruzamento para a área, teve um bate-rebate, o Luke Shaw foi esperto, conseguiu a cabeçada e a bola sobrou para o Casemiro também marcar aí, então, o segundo gol do Manchester United, 2-0 no placar, um placar que dava uma certa tranquilidade, um jogo que dava uma certa tranquilidade, para ser bem sincero, porque da forma que estava a partir daquele momento, com o Chelsea com 10 jogadores em campo, com o Chelsea com esses problemas táticos aí, com o Manchester United conseguindo atuar bem, conseguindo ter uma boa atuação, aproveitando essas deficiências que o Chelsea estava apresentando na partida, então até aquele momento, um jogo de certa forma tranquilo para o Manchester United. Mas vocês sabem muito bem que não pode existir jogos tranquilos para o Manchester United. Possivelmente tem alguma regra ali, algum ponto do estatuto do Manchester United que aponta que é proibido existirem jogos tranquilos para esse clube. E mais uma vez a gente deu um jeito de complicar jogos. E dessa vez foi o Casemiro que nos fez esse favor. Eu sei que para muita gente a segunda falta do Casemiro não era para cartão amarelo, mas eu discordo, tá? A primeira falta foi para cartão amarelo, foi uma falta dura no meio de campo. Tudo bem, acontece, né? Era uma jogada de ataque, o Casemiro foi lá, fez uma falta dura parando o ataque ali, cartão amarelo para ele e tá tudo bem. Isso acontece praticamente todo jogo. Esse tipo de falta normal. No entanto, um jogador experiente como o Casemiro né? Um jogador que é absolutamente de sucesso, tem uma carreira de sucesso, um jogador titular de título de Champions League, titular de seleção brasileira, não pode ser tão cabaço quanto ele foi fazendo aquela falta no Andrei. A falta não foi uma falta dura, não foi uma falta que acabou parando um ataque super perigoso do Chelsea, a defesa do Manchester United estava ali composta, enfim. Foi uma falta normal de jogo? Foi, mas dentro de um contexto onde o time adversário está com um jogador a menos, você é o único jogador do seu time que está com cartão amarelo, você não faz aquela falta. Por dois motivos. Além de, obviamente, você correr um risco muito grave de ser expulso, que é o que aconteceu, o Manchester United também não estava... Ele não trocou, digamos, a expulsão por um gol. Não foi isso que aconteceu. Mesmo que ele tivesse trocado, eu estaria criticando aqui, porque eu acho que se a gente está ganhando de 2-0 com um jogador a mais, é melhor você tomar um gol do que você acabar tendo um jogador expulso ali. Mas não era nem isso. A defesa do Manchester United estava montada. Ia ser um ataque perigoso do Chelsea? Muito provavelmente. Porém, a defesa estava montada. A gente ia, muito possivelmente, a gente conseguiria ter outras possibilidades de acabar com aquela jogada, né? No sentido ali de não correr esse perigo, do que essa falta que foi do Casemiro. Ele acaba segurando o Andrei Santos pelo peito e aí depois ele dá um carrinho tirando a bola. O carrinho foi na bola, mas de fato ele segurou o Andrei Santos pelo peito e um juizão que acabou de expulsar o goleiro adversário, ele vê o Casemiro fazendo uma falta daquela ali, a pressão que cai em cima dele, é óbvio que ele ia dar o segundo amarelo, assim, com muita tranquilidade, assim, nem passou pela cabeça não dar o segundo amarelo ali pro Casemiro numa jogada como aquelas, e foi isso que aconteceu, e após a expulsão do Casemiro, o jogo virou.
Após a expulsão do Casemiro, a gente ainda teve alguns minutos ali, a expulsão dele já foi durante um período de acréscimos do primeiro tempo e depois disso o Chelsea já começou a ter melhores chances, ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Mas o placar vai com esse 2-0 para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, o Manchester United vem com a substituição, o Rubem Amorim recompõe o meio de campo, coloca o Ugarte aí para fazer então esse papel de primeiro volante, jogar ao lado do Bruno Fernandes, e ele tira o Benjamin Sesko. A escolha dele, então, foi tirar o Sesko, avançar o Bryan Mbeumo para ficar com mais essa responsabilidade ali, meio que um falso 9, e aí ele recompôs o meio de campo com o Ugarte. Porém, o segundo tempo não existiu do Manchester United, né? Foi um time que não conseguiu mais se encontrar dentro de campo, perdeu completamente o meio-campo e, obviamente, que isso está ligado ao fato de estar com 10 contra 10. E é aqui onde vai a minha crítica para o Manchester United. O Manchester United, quando teve esse jogo igual com o adversário, enquanto esteve ali com o mesmo número de jogadores do Chelsea, o Manchester United foi muito pior do que o Chelsea na partida, mas muito pior. Sim, o Manchester United praticamente não fez mais nada depois que estava com 10 jogadores em campo. O time não conseguia atacar, não conseguia ter controle da posse de bola, não conseguia sequer sentar no resultado, digamos assim, fazer cera, nem isso o Manchester United conseguia fazer. Foi um jogo que praticamente o Manchester United passou a entregar a posse de bola para o Chelsea e ver no que ia dar. O placar era de 2-0 para o Manchester United, isso deveria dar pelo menos uma certa tranquilidade, tá? A gente tá com um jogador a menos agora, né? Com a mesma quantidade de jogadores do adversário, não estamos com os nossos 11 aqui, porém a gente está com 2-0 no placar, vamos ter uma maior tranquilidade. Mas a gente não viu isso em nenhum momento do jogo do Manchester United. Estando 2-0 no placar, estando com 10 jogadores em campo, o Manchester United passou então a entregar a posse de bola para o Chelsea e a ser um time muito fácil de ser batido. O Manchester United errou tantos passes durante a partida que, sinceramente, eu acho que deve ter quebrado os computadores que fazem esses cálculos. Foram muitos erros de passe mesmo, assim, uma coisa absurda. E, bom, se eu sou um time que estou vencendo a partida por 2-0 e nas condições que estava, inclusive, porque o Old Trafford hoje foi assim, foi um dilúvio que aconteceu, né? Uma chuva absurda, durante todo o jogo choveu e durante alguns momentos, então, a chuva era ainda mais forte e o campo já estava pesado. Nessas condições, 2-0 no placar, um jogador a menos, campos pesados, você tenta ter a posse de bola o maior tempo possível, para você fazer o seu adversário correr mais e você, obviamente, se você tem a posse de bola, é mais difícil de você tomar um gol. No entanto, para o Manchester United tudo é mais complicado, não consegue de maneira nenhuma ter esse controle de posse de bola e aí começou a sofrer. No meu entender, a sorte do Manchester United é que o Chelsea não estava nos seus melhores dias. Além de você jogar ali boa parte do primeiro tempo, a maior parte do primeiro tempo, para ser bem sincero, com um jogador a menos, também tiveram as substituições, que no meu entender foram erradas por parte do Maresca e que fizeram com que o Chelsea depois não tivesse ali uma qualidade maior de jogo para conseguir buscar esse resultado. Porém, se o Chelsea tivesse mantido ali o Pedro Neto ou o Estevão, depois tivesse também com o Cole Palmer, se ele não tivesse ali se lesionado, eu acho que hoje, nesse exato momento, eu estaria aqui reclamando de mais um empate ou até mesmo de uma derrota do Manchester United. Porque o jogo que o Manchester United fez, principalmente no segundo tempo, foi um jogo assim deplorável. Enfim, felizmente não aconteceu, mas como eu falei, muito por conta dessa incompetência do Chelsea, que não conseguiu aproveitar esse jogo muito ruim que o Manchester United estava fazendo. Alguns jogadores do Chelsea, então, fizeram partidas assim que eu sinceramente ainda não tinha vistos fazer, né? Como, por exemplo, o Enzo Fernandes não jogou quase nada, o Caicedo, que normalmente é um monstro do meio de campo, não estava tão monstruoso assim durante essa partida de hoje. Também o atacante, o Jorge, que entrou, nossa, mas errou tudo. Enfim, não vou ficar falando do Chelsea aqui. Eles têm os problemas deles, a gente já tem problemas o suficiente. No segundo tempo, o Manchester United, então, mostrou todas essas deficiências que a gente já está acostumado a ver em campo. E uma dessas deficiências é o fato de não ter controle nenhum do meio de campo, né? A gente já viu todos os jogos dessa temporada, a gente já viu o Manchester United do quanto que ele tem problemas nesse setor de meio de campo e contra o Chelsea, no segundo tempo, principalmente quando estava ali com 10 jogadores para cada lado, a gente viu mais uma vez essa deficiência gritante ali durante a partida. E aí começam também algumas substituições do Rubem Amorim. Para ser bem sincero, eu já não curti tanto a substituição do Ugarte para tirar o Sesko. Eu acho que poderia ter
por exemplo, tirado o Amad Diallo e mantido o Sesco para você manter ali os zagueiros do Chelsea ali mais ocupados, e aí você também ganha ali uma bola aérea. Mas eu não vou criticar essa substituição em si, que seria para muitos a mais lógica. Você tira ali o centroavante, joga com um pouco mais de velocidade e recompõe o meio de campo. Porém, as outras substituições que o Rubem Amorim faz também, aí é que eu começo a criticar, porque as escolhas do Rubem Amorim de substituições, gente, eu não consigo concordar com a maioria delas. Ele colocou o Matheus Cunha em campo, quem saiu foi o Mazraoui. Dessa forma, o Amad Diallo foi fazer a ala direita, ele já está acostumado a fazer, o Matheus Cunha, então, entrou ali para ser esse jogador de mais referência dentro da área, e o Mbeumo ficou mais movimentando. Depois ele também coloca o Mason Mount em campo, no lugar inclusive do Mbeumo, e também ele tira o Maguire e coloca o Leny Yoro. Sobre essas substituições, talvez eu esteja sendo crítico demais, e aí eu quero até que vocês, caso vocês não concordem, se vocês acham que eu já estou pegando no pé, vocês podem deixar nos comentários aí, vocês têm toda a liberdade para isso. Mas, gente, por que se a gente tá com problemas no meio de campo, por que a substituição seria trocar as peças um pouco mais ofensivas e não tentar recompor melhor esse meio de campo? A gente já sabe que o Bruno Fernandes ele vai ter problemas nessa posição, não é a posição principal dele, não é isso que ele gosta de fazer, ele é um jogador que gosta de jogar mais avançado. O Rubem Amorim a gente já sabe também que ele vai insistir com isso até o resto da vida, mas numa situação como essas, nem numa situação como essas, melhor dizendo, ele não abre mão do Bruno Fernandes jogar um pouco mais avançado. Porque, na minha concepção, a substituição mais tranquila para ser feita nesse momento não seria a entrada do Mason Mount, por exemplo. Seria a entrada do Kobbie Mainoo, e aí você faz ali uma dupla de volantes com o Gart, com o Kobbie Mainoo, e você avança um pouco mais o Bruno Fernandes, que aí sim você vai ter um meio de campo mais robusto. Você vai ter dois jogadores que são da posição, que é o Gart e o Kobbie Mainoo, e você ainda tem um Bruno Fernandes, que é um jogador que é voluntarioso, que volta para marcar, ele gosta disso, o estilo de jogo é esse. Então você teria ali uma maior robustez nesse meio de campo, que é o nosso grande tendão de Aquiles, né? É o lugar ali onde a gente tem um maior problema. E sobre a substituição de zagueiros, que inclusive já virou rotina, né? Se ele não trocar um zagueiro pelo outro, ele até endoida. Ele tirou o Maguire de campo em um momento onde era óbvio que o Chelsea iria começar a explorar mais a bola aérea. É claro que o Chelsea ia começar a colocar mais bola na área e tudo mais, porque, enfim, o Chelsea estava perdendo o jogo. Quando você se desespera um pouco mais ali atrás do placar, você coloca a bola na área. E o Rubem Amorim tirou o Maguire. E aí eu fico me questionando. Quando o Manchester United está perdendo, ele coloca o Maguire em campo, porque ele é uma força aérea, de fato, né? Quando ele vai para a área, ele causa perigos. Inclusive, já deu certo, o Maguire já fez alguns gols salvadores aí, entrando no segundo tempo para fazer essa jogada de bola aérea. E quando a gente vai sofrer a bola aérea defensiva, que teoricamente é a especialidade do Maguire, ele tira o Maguire de campo. Bom, eu sinceramente já desisti de entender. Mas o fato é que, pouco depois que o Maguire saiu de campo, o Chelsea conseguiu fazer o seu gol na partida, que foi depois de uma jogada de cobrança de escanteio. O Chalobah acabou subindo sem marcação, que inclusive tá a marcação dele, por ironia do destino, era o Leny Yoro, que entrou no lugar do Maguire. O Chalobah acaba subindo sozinho e faz então o gol do Chelsea na partida e fecha o placar nesse 2-1. 2 para o Manchester United, 1 para o Chelsea. Para finalizar, se você está feliz com essa vitória, eu também estou feliz, estou junto com você, porque de fato foram 3 pontos importantes contra o Chelsea, que é um time forte, um time que com certeza vai brigar na parte de cima da tabela, um jogo em Old Trafford. Tivemos também o fato do Bruno Fernandes marcar o seu 100º gol com a camisa do Manchester United, também é um fator para a gente celebrar. Teve o fato do Garnacho sequer entrar em campo, por exemplo, né? Inclusive tá aí o mapa de calor dele e, bom, seja bem-vindo sempre, tá, seu rato do caralho? Você vai ser sempre muito bem-vindo em Old Trafford. Também nós tivemos os retornos do Mason Mount, do Matheus Cunha, que estavam aí com lesões, né, e agora já retornaram, então o time volta a ficar um pouco mais encorpado. Temos algumas coisas, sim, a celebrar. No entanto, se você está empolgado com essa vitória, aí, infelizmente, nós estamos em casas separadas, porque não é uma vitória para empolgar, não é uma vitória para a gente entender ela como uma resposta desse time, desse elenco, do Rubem Amorim para os últimos jogos. No meu entender, a vitória do Manchester United ela foi construída em um momento onde o Chelsea estava muito fragilizado.
tanto por ter um jogador a menos, como também ter ali muitos problemas ali táticos depois das substituições que foram feitas após a expulsão. Então, claro, o Manchester United tem todo o direito de celebrar essa vitória. Eu estou, como eu falei, junto com vocês nessa celebração. Mas eu acho que a gente tem que manter o sinal de alerta aceso, porque foi uma vitória muito complicada dentro de um contexto onde não deveria ter sido tão complicado assim. Basta ver que depois que estava ali na igualdade de jogadores em campo, 10 contra 10, o Manchester United não jogou mais, né? O Chelsea começou a ser muito mais perigoso dentro da partida do que o Manchester United, que simplesmente abdicou de jogar. Por isso eu não me empolgo com essa vitória. Mas enfim, é isso que a gente tem para hoje, é isso que a gente tem para comemorar esses 3 pontos. O próximo jogo do Manchester United é contra o Brentford fora de casa, um jogo complicado para o Manchester United aí, e aí vamos ver o que vai acontecer. Esse jogo vai ser no próximo sábado, que é dia 27 de setembro. Beleza? Então é isso, vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu gostaria bastante que você deixasse aí a sua opinião. O que você achou desse jogo do Manchester United, a expulsão do Casemiro, a atuação do Manchester United, as substituições do Ruben Amorim, enfim. Deixe o seu comentário sobre essa partida do Manchester United, essa vitória contra o Chelsea. Se você também não for inscrito aqui no canal ManUTBR, por favor, deixe a sua inscrição aí. Isso é uma forma de vocês ajudarem e muito a gente a permanecer com esse trabalho aqui, com o canal Manchester United, trazendo notícias, opiniões, transmissão dos jogos também. Inclusive, a gente teve transmissão desse jogo aí, Manchester United e Chelsea, com narração do Rodrigo Oliveira, narração 100% Red Dev. Enfim, é um trabalho que a gente faz aqui com todo amor e carinho, e uma forma de vocês agradecerem a isso é só deixando a sua curtida, obviamente, nos vídeos, seus comentários e, claro, se inscrevendo aqui no canal ManUTBR, beleza? Então é isso, muito obrigado pela companhia de todos vocês e até a próxima.